Salve, salve, camaradas! Salve, salve, raizeiros, tricolorzada de todo o planeta! Satisfação gigante poder falar com vocês a respeito do nosso amado, do nosso querido e tão sofrido ultimamente tricolor, não é? Pois é, mas só assim, hoje eu não vou falar do Cuca, hoje eu não vou falar do Dani Alves escalado certo ou errado, eu não vou falar do Reinaldo, com uma vontade natural do Reinaldo, né? Não vou falar do departamento médico, tão questionado nesses últimos tempos. Não vou falar da preparação física de um time que não aguenta correr até o final do jogo, né? Enfim, tanta coisa aí que a gente poderia falar, mas hoje eu não vou falar disso. Hoje eu vou me reservar uma coisa, que é falar a respeito do torcedor do São Paulo Futebol Clube. E no final do vídeo, mais ou menos, eu vou explicar o porquê eu tô tocando nesse assunto agora, uma coisa que ficou marcada para mim, uma coisa que tá na minha cabeça desde o último sábado, que eu estive no Morumbi, né? E, enfim, eu falei, poxa, eu vou falar a respeito disso porque eu acho que vale o registro, né? Que vale, de alguma maneira, a gente deixar isso registrado para os nossos amigos, para os nossos parceiros são paulinos que estiveram no último jogo, não estiveram também no último jogo, mas que vão em outras partidas, enfim, o pessoal do Brasil inteiro, né? O torcedor lá do Nordeste, do Sul do país, do Centro-Oeste, que espera o São Paulo chegar para jogar uma partida lá, né? E recebe o São Paulo com aquela alegria, com aquela festa tremenda, típica de que tem o São Paulo no coração, né? E que tanto prazer tem em poder ver a equipe jogando ali, pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, perto dele mesmo, né? Enfim, são para esses torcedores que a gente vai deixar esse vídeo aqui no São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Gente, eu comecei a ir para a arquibancada do Morumbi nos anos 70. No comecinho dos anos 70 eu comecei a ir para a arquibancada do Morumbi. O São Paulo que era a terceira torcida do estado. Eu já falei isso aqui em algum vídeo, repito e friso, para vocês terem uma ideia da importância do crescimento do São Paulo dos anos 70, né? O São Paulo passa uma fila de 13 anos, a construção do Morumbi, aquela coisa toda. Aí vem o Bi Paulista de 70, vem o vice brasileiro de 71, vem a vice da Libertadores de 74, né? Então São Paulo começa os anos 70 numa ebulição, numa efervescência gigante, até que consegue o Brasileirão em 77, né? Enfim, afinal que foi em março de 78 no Morumbi. Por que eu tô lembrando disso tudo? Porque eu sou de um tempo seguinte, o São Paulo começa a disputar finais, o São Paulo começa a crescer, montar grandes elencos, né? Montar times altamente competitivos, com técnicos extremamente competentes. Você pega o seu Rubens Francisco Minelli, campeão brasileiro, você pega Oswaldo Brandão, campeão paulista, né? Você pega José Poi, campeão paulista em 75. Então assim, o São Paulo começa a crescer o São Paulo. Ah, não é que o São Paulo não era... Sim, o São Paulo já era gigante. Mas eu digo, o São Paulo começa a encorpar e ganhar o cenário nacional basicamente nos anos 70, né? E aí a torcida, obviamente, ela vai crescendo junto, né? E ao crescer junto, a gente fazia parte daquelas filas gigantes que ficavam na porta do Morumbi, né? 2, 3 dias antes, quando começava a vender ingresso. Então a gente corria para lá, os amigos, você vai pegar ingresso? Vou ir no Morumbi, era longe. A gente ia pro Morumbi, fazia rodízio, um amigo ia uma vez, outro amigo ia noutra, dava o dinheiro pro cara, o dinheiro contadinho, né? E o cara ia lá, comprava 5 ingressos, 4 ingressos pro jogo do final de semana, aquelas filas intermináveis para poder comprar ingresso. Enfim, o tempo passou, né? O São Paulo conquistou a América, o São Paulo conquistou o mundo por 3 vezes, né? O São Paulo que ganhou tanta coisa, o São Paulo que se agigantou, o São Paulo que vem com Tele Santana, o São Paulo que passa por Careca, Sidney, Silas e Miller, meu Deus do céu, com aquele time de pita do Cilinho, né? Aquele time um pouco antes, do começo dos anos 80, com Carlos Alberto Silva, com Mário Sérgio, Marinho Chagas, Oscar Dario Pereira, Getúlio na lateral direita, Valdir Pérez no gol, enfim. O São Paulo montando grandes times, a torcida crescendo, aquela coisa toda, Morumbi para 100 mil pessoas, né? E o time batalhador, o clube da fé, o time da vontade, né? O clube que a moeda não cai em pé, no caso do São Paulo, né? Então assim, na verdade, a gente viu muita coisa de São Paulo. E ao ver muita coisa, a gente fica obviamente exigente, né? Hoje vários grupos aí do WhatsApp, os amigos discutindo a respeito disso.
Ah, o torcedor do São Paulo é chato, o torcedor do São Paulo é cheio de mimimi, o torcedor do São Paulo é modinha. E aí eu falei, pronto, agora só falta agora a culpa do que está acontecendo recair sobre a torcida do São Paulo Futebol Clube. Mas não me falta mais nada. Repito, próprios São Paulinos falando de São Paulinos, né? Claro que tem o direito, claro que é opinião e a gente respeita demais. Só que assim, no momento que nós vivemos, eu acho incrível a gente encontrar na torcida a responsável por tudo que tem acontecido, pelo menos nos últimos 10 anos, de incompetência, né? De fragilidade, de fralda cheia, de amarelão, de vexames dentro de campo e fora também, que a gente tem assistido. Ou seja, a culpa é da torcida, né? E muito bem. Aí eu vejo os amigos, muitos dos amigos tentando comprar ingresso pelo tal acesso fácil. Meu Deus do céu, cara, que fácil que é isso, né? O cara fica lá o dia inteiro tentando comprar um ingresso para pagar R$80, para pagar R$100, para pagar R$200, dinheiro que possivelmente a gente tem que trabalhar muito para conseguir juntar, para ir no estádio, que é a nossa grande paixão, que é o nosso grande coração, poder acompanhar o nosso tricolor, né? O nosso amado São Paulo Futebol Clube. Pois bem, o São Paulo que tem colocado não menos de 40 mil pessoas em todas as partidas. O São Paulo não tem arena. O São Paulo tem o gigante, o maravilhoso, o delicioso, o formidável estádio do Morumbi. A nossa casa, né? Paga com o nosso dinheiro e continua maravilhoso e continua sensacional. O São Paulo põe 40 mil pessoas no Morumbi, tem colocado aí em todos os últimos jogos, é sempre um dos líderes, entre os três times que mais coloca torcedor, né, na sua arquibancada, dentro da sua casa, no seu estádio e por aí afora também, nos estádios que a gente vê a torcida do São Paulo lotar. Pois bem, gente, eis que no sábado a gente acompanha isso daí e vai olhando tudo aquilo que está acontecendo. Eis que no sábado nós tivemos uma apresentação, para mim péssima, mas eu já falei disso, né, como eu falei no começo do vídeo, eu não quero falar a respeito. O que me marcou realmente foi algumas coisas que eu vi, né? Então, por exemplo, você entra no estádio, muita família, muito pai com bebê no colo, bebê, 2 anos, 3 anos, camisa do São Paulo, bonezinho de São Paulo, aquela alegria, aquele prazer de um pai, né? Que leva o seu filho para apresentar para o maravilhoso, para o gigante São Paulo, um dos grandes amores que a gente tem na vida, né? O cara leva a esposa, o cara leva o próprio pai, o cara leva os filhos, o cara leva os amigos, né? E naquela caminhada ali do metrô, quem conhece ali, descendo no metrô agora, a estação do metrô, a 1 quilômetro do estádio, a gente vai vendo situações, vai conversando com pessoas. Uma pessoa parou do meu lado, junto com um outro rapaz e um filho pequeno, né? Olha, aqui mesmo é o caminho do estádio, né? O cara todo ansioso. Eu falei, você continua seguindo a galera aqui, ó. Tava ainda meio cedo, né? Eu falei, você continua assim. Não, é porque a gente veio de Pindamonhangaba. A gente veio de Pindamonhangaba para assistir o São Paulo, saímos cedinho. Uma alegria, cara. Uma felicidade, né? E aquele cara passa por você e vai rumo ao estádio, levando o garoto, mostrando. Cara, eu fico arrepiado, porque eu me lembro dos tempos de garoto que meu pai, o seu Nilton, me levava, né? Mão dada pro Morumbi. Aquela coisa que a gente tinha, aquela emoção de poder chegar no estádio. E ver grandes partidas. Né? Protagonizada por grandes jogadores da história do São Paulo. Meu amigo Rafael Rossi sai lá de São José do Rio Preto, 11 horas da noite da sexta-feira, viaja uma madrugada inteira, chega de madrugada no Morumbi, de manhã no Morumbi, corre lá pro portão onde ele vai entrar, porque ele quer sentar no melhor lugar, né? O Rafael, que faz um tempo que não vinha ao Morumbi ver o São Paulo Futebol Clube, né? Volta a ser garoto, naquela emoção, naquele prazer, naquela satisfação. Enfim, arquibancada lotada, sol de 40 graus, meu amigo. Né? Na arquibancada devia estar uns 50 com aquele cimento pegando fogo. Tudo pega fogo. A torcida, a alegria, o prazer, a satisfação. Só não pega fogo dentro de campo. Dentro de campo não pega fogo. Mas eu falei que eu não vou falar de jogador agora. Não vou falar de jogador para não cortar a linha de raciocínio. Muito bem. Você dentro do estádio, meu amigo, já não bastasse o valor do ingresso. Eu quero repetir uma coisa que eu sempre falo e para mim, cara. A arquibancada não paga salário de jogador, né? Então assim, o clube tem que ser competente
para gerar receita e pagar jogador e fazer tudo o que tem que fazer, menos de arquibancada. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o futebol fica num nível tão elitizado que o único esporte popular que existe, o esporte do povo, ele deixa de ser do povo, né? E aquele cara que junta o dinheirinho dele, que tem um saláriozinho apertado no final do mês, cuja única satisfação, cujo único prazer é poder pagar lá o ingresso dele para poder assistir na arquibancada com o filho um jogo, ele vai perder isso também, já não me falta mais nada. Então fechei parênteses aqui, muito bem. Você chega no estádio e você come um churro a 10 reais. Eu quero saber o que justifica um churro a 10 reais. Eu quero saber o que justifica um copinho d'água a 5 reais, um copinho d'água sem gelo, a 5 reais. Eu quero saber o que justifica um saco de pipoca a 10 reais. É um absurdo, né? É um absurdo o que é praticado. O futebol ele tem algumas explicações. Você é maltratado desde a hora que você vai comprar ingresso até a hora que você vê o seu time jogando mal em campo. Futebol é engraçado, né? E você sai de lá, parece que mais apaixonado e preparado para voltar ao próximo jogo. É incrível. O futebol é o único produto que te trata mal e você tá lá no jogo seguinte para prestigiar o grande amor da sua vida, que é o seu clube. Enfim, o time vai, se apresenta mal, 0-0, não sai gol. Quanta gente viajou para assistir um gol do São Paulo, para comemorar um gol do São Paulo no Morumbi, para ver um jogador fazer uma grande jogada, né? E ele chega lá, ele sai frustrado, sai chateado. Eu saí chateado, imagino quem veio de longe. E aí na saída do estádio é aquilo, né? Na saída do estádio é aquilo. É criança dormindo no colo do pai porque tomou sol na arquibancada lá de 40 graus, com o rostinho todo vermelho. E o pai lá carregando, com uma mochila nas costas, com uma sacola. A mãe caminhando do lado. O pessoal para, compra um lanchinho lá para poder almoçar, ainda vai embora para longe, geralmente. Você passa pelas vans paradas perto do estádio e você começa a olhar as placas. Eu vi placa de Uberlândia, eu vi placa de Catanduva, eu vi placa do Rio de Janeiro, eu vi placa de Peruíbe, eu vi placa de um monte de lugar do Brasil. E eu fiquei imaginando esses caras, num sábado desse quente, que poderiam estar com a família, mas estavam ali prestigiando o São Paulo Futebol Clube e o seu elenco, né? Deixaram as famílias, gastaram o seu dinheirinho, entraram numa van, viajaram horas e horas e mais horas e saem frustrados do estádio. Não existe a garantia de quem paga que o time vai ganhar. Não é isso, eu não estou falando absolutamente nada disso, né? Eu costumo dizer o seguinte, você não vai no restaurante comer comida gelada, você não volta. Você não vai no cinema ver filme ruim, você não volta, não é? Você não entra numa loja comprar roupa feia, apertada e que desbota, você não volta. No futebol você volta. É incrível esse tipo de sentimento, né? E o torcedor de São Paulo saiu triste. Sabe por que triste? Porque o time não se empenha, porque o time não tem vontade. Eu quero fazer aqui um apelo aos jogadores, se é que por um acaso isso possa chegar aos jogadores, que pensem na arquibancada. Enquanto o senhor toma a sua aguinha ali no intervalo técnico, o seu Gatorade, o seu massagista, né? O seu treinador que vem lhe falar ao ouvido e pedir que o senhor, por favor, faça alguma coisa. O senhor lembre que na arquibancada tem gente, tem pai, tem filho, tem avô, tem famílias que estão ali para ver o senhor vestir essa camisa com muito empenho e com muita vontade. É o mínimo que os senhores poderiam fazer. Não comemorar um gol num jogo desse é uma das coisas mais tristes que pode ter acontecido nesse último e algumas outras partidas do São Paulo também. Eu fico muito triste por isso, né? Porque o torcedor são paulino ele foi forjado na vitória. O torcedor são paulino ele não é chato, ele não é modinha. O torcedor são paulino ele é campeão, ele foi acostumado a ser campeão. Ensinaram a gente a ser assim e a gente não admite outra coisa que não seja isso, né? Determinação, vontade. Se faltar técnica, se faltar tática, tem que ir na vontade. Então, assim, é um desrespeito com a torcida do São Paulo que esteve nesse último final de semana no Morumbi, o que aconteceu. Por tudo que cercou essa partida, pelo resultado final, pelo que aconteceu dentro de campo, pelas viagens.
E uma das coisas mais tristes que eu vi, e ao mesmo tempo poética e bonita, foi um senhor de muita idade, lá para lá dos seus 80 anos, saindo do Morumbi com passos muito curtos, com o filho segurando ele pelo braço, né? Com a camisa do São Paulo surradinha, com a calça de tergal, que entrega a idade, não é? Saindo lá do Morumbi, fazendo a caminhadeira dele de boné, indo na direção do metrô também. Esses são os São Paulinos que merecem, por parte do elenco, viu, seu Cuca? Um outro tipo de atitude, um outro tipo de postura quando põe a camisa do São Paulo. É o mínimo que a gente pode pedir. Que não ganhe, que não empate, não me importa, mas que deixe dentro de campo a alma tricolor. A alma super campeão do mundo, a alma que fez do São Paulo uma das maiores instituições futebolísticas desse planeta. Tá certo, gente? Esse era o meu recado. Eu tinha que falar isso, eu estava guardando isso aqui e eu tinha que falar e expor para vocês. E vocês coloquem, por gentileza, aí também nos comentários, né? A opinião de vocês a respeito disso, se você foi, se você não foi, o que você acha, o que tem acontecido. Enfim, o torcedor de São Paulo tem sido maltratado. E que isso mude. Que isso mude a partir do próximo final de semana. É o mínimo que nós exigimos de quem veste essa camisa super campeã. Tá certo, gente? Eu gostaria de dedicar para todos os meus amigos são paulinos, é claro, mas especialmente para o Jornei. O Jornei é um torcedor fanático do São Paulo, que está em Castro Alves, na Bahia, e disse que lá tem uma coletividade são paulina que é gigante, que não perde nada desse mundo para poder ver o São Paulo Futebol Clube. Tá bom, gente? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo. Grande abraço, São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Valeu, gente.